Então, e hoje, queridos ouvintes, teremos 1 hora de programa, é um programa especial, e vamos entrevistar uma convidada muito, mas muito especial, né? Já vamos conversar por telefone com a Norma Forastieri. Ela foi a pioneira de Axis Consciousness aqui no Brasil. A Norma é tradutora do Axis. Ela traduziu todo o material que as pessoas utilizam nos cursos aqui no Brasil. A Norma que foi responsável por esse trabalho muito bonito, muito legal. Além disso, a Norma facilita cursos de classes avançadas do Axis, né, do mundo de Axis, que é um universo mesmo de ferramentas. Ela tem contribuído muito com a expansão do Axis aqui no Brasil. Hoje o Brasil está em primeiro lugar em facilitadores, em praticantes, principalmente das barras de Axis, e é o país que mais forma facilitadores e praticantes, né? E graças a tudo isso, a iniciativa da Norma. Olá, Norma, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por aceitar nosso convite, tá? Compartilhar com nossos ouvintes toda a sua experiência e falar um pouquinho sobre a sua história e a grandiosidade que são essas ferramentas do Axis Consciousness. Eu que estou super agradecida de estar aqui com vocês e obrigada por toda essa apresentação. E assim, eu estava até super emocionada, justamente isso, né? Quando eu comecei, era uma outra história. Então, ouvindo vocês, a agenda e tudo que vocês estão criando, tudo que está acessível agora, a gente poder estar numa rádio falando disso, uau, em tão pouco tempo, mesmo, né? Mim, impressionante. É muita gratidão, muito expansivo mesmo. Que legal, Norma. Obrigado por estar conosco. Eu queria começar, Norma, te perguntando como foi que começou a sua relação com o Axis e, consequentemente, com o Brasil, né? Porque foi você que trouxe o Axis para o Brasil. Conta um pouquinho para a gente como que você entrou nisso e como que o Axis chegou para a gente aí e está transformando tantas vidas. Sim, eu fui uma das primeiras pessoas, né? Eu acho que havia uma pessoa aqui, outra ali e tal, enfim. E aí a coisa vai como que numa sinfonia, né? Alguma hora a gente se encontrou. Mas o que eu posso falar é justamente de como isso tudo foi para mim. Então, em 2011, foi no início mesmo, final de 2010 ou 2011, algo por aí, foi quando eu conheci o Axis. Uma amiga minha me mandou um convite para naquela época se fazia muito o que se chama de telesummits. São assim, eram umas conferências, sabe, também numa rádio, só que rádio por internet. Então as pessoas vinham e davam suas palestras. Ali eu conheci o Axis e fiquei encantada com o que eu ouvi. E aí eu comecei a ir atrás e ia na internet, procurava o site do Axis e havia muitos programas, muitas palestras online mesmo na época. E eu comecei a usar para mim essas ferramentas e fiquei maravilhada com a rapidez e a facilidade como as coisas estavam mudando para mim. Foi incrível, foi um momento que para mim havia um desafio ali pessoal grande, uma situação de uma pessoa próxima numa questão de saúde muito delicada, e usando essas ferramentas eu passei por aquilo de uma maneira assim impressionante, que eu jamais pensei que pudesse acontecer. Então, num primeiro momento, tudo aquilo que eu acessei, tudo aquilo que eu conheci do Axis, eu usei para mim. E aí, depois de, acho que já tinha mais ou menos uns 2 anos que eu estava usando essas ferramentas, eu me perguntava como que essa coisa tão maravilhosa não está explodindo no Brasil ainda. Como é que as pessoas não sabem disso? Como é que isso tudo não está disponível? Se está sendo para mim tão rápido e fácil, como é que as pessoas não sabem disso? Ali que começou a minha... isso já por volta de 2013 e tal, comecei a me mover mais no sentido de começar a trazer isso. Em 2014 eu me tornei facilitadora de barras e ali eu comecei esse trabalho também traduzindo apostila e tal, porque quando eu chegava para falar disso, primeiro eu comecei atendendo, depois é que eu virei facilitadora. Então, quando eu falava dessa técnica, era realmente
totalmente novo, né? As pessoas estranhavam, não conheciam. Se isso é tão bom, como é que eu não ouvi falar disso? Eu falei assim, meu Deus, você está ouvindo agora? Experimenta, aproveita. Então foi muito uma coisa assim de abrir portas, uma coisa pioneira mesmo, né? Então, assim, esse primeiro material eu traduzi para ter o material para poder ser feito o curso das barras. E aí, em 2015, foi quando eu comecei a facilitar de uma maneira também mais constante, vamos dizer assim. E aí várias outras pessoas vieram junto. Aí, como eu falei com vocês, a coisa foi, sabe, quando você, como se acendesse uma chamazinha aqui, e aí aquilo fosse atraindo pessoas. Aí vinham chegando pessoas que disseram, nossa, eu já fiz um curso lá fora, eu já tenho um curso, já tenho 2 cursos. Aí faltava 1, 2 cursos, e aí completava, né, os 3 cursos de barras para aquelas pessoas se tornarem facilitadoras. Então, é assim que começou. E a coisa foi que nem aquela imagem mesmo, né, do dente de leão, que quando sopra o vento, a coisa se espalha. Então, naquele primeiro ano, eu viajei até relativamente pouco. Eu fui para o Sul, fui para BH, fui a São Paulo. E aí as coisas foram crescendo, e hoje realmente está dessa maneira assim, incrível, que não... O grande momento, Norma, eu tenho a sensação que o grande momento foi nessa época mesmo, 2016, 2017, né? Que parece que explodiu mesmo e muito mais gente ficou sabendo de Axis, né? Foi assim... 2015 foi uma semeadura grande, 2016 já teve mais cursos, e sim, né, em 2017 o Dr. Dan Ria, né, o cofundador do Axis, veio ao Brasil pela primeira vez aqui no curso do BNU, do Sendo Você Mudando o Mundo, aqui no Rio de Janeiro, em junho, dia 23 de junho, foi 23 de junho esse curso, que foi assim, inesquecível. E ali também foi um outro, vamos dizer assim, marco, outro marco, né? Verdade. E desde então, assim, a coisa eu não percebo muito toda esse movimento, sabe, como uma pessoa, né? Quer dizer, ok, eu reconheço, né, as coisas todas que eu contribuí, que eu fiz e tal. Agora, outras pessoas em outros lugares também estavam fazendo seus movimentos, e aí alguma hora tudo isso se encontrou e a coisa... Foi uma sincronicidade mesmo, né? É uma sincronicidade, né? Exato, e é lindo isso, que aí de repente você... né, como aquela coisa que se fala do efeito borboleta, né? A borboleta bate a asa num lugar e no outro lugar algo acontece. Foi meio assim. Então hoje, assim, o tamanho como as coisas estão, não é? O Axis tão, assim, disseminado e colocado, né, projetos com escolas, empresas, em tantos ambientes, é uma coisa assim linda, porque a gente pode realmente ter uma possibilidade de, em qualquer área da vida, começar a criar de uma maneira que funcione para a gente. Que esse, para mim, pessoalmente, foi aquilo que eu estava buscando, né? Então, assim, não é que eu tivesse sem rumo e o Axis me deu um rumo. Não, era uma coisa assim de, sabe, uau, eu sei que é possível, de alguma maneira, poder viver de uma forma diferente. Sim, inclusive, pegando o que você está falando, eu ia até já emendar nessa pergunta, que é exatamente nisso que você está comentando. Você conta que, como tantas pessoas, né, que possuem uma percepção, uma sensibilidade diferente, né? Frequentemente você se retraía, né? Antes do Axis você se fechava, se achava até estranha, né? E como se não pertencesse aqui. Você diz que estava consciente de muitas coisas, no entanto, não sabia direito como lidar com essa consciência, né? Eu não sabia que era isso que estava acontecendo. Exato. Aí as ferramentas de Axis chegaram, né? E mudaram completamente a sua vida. E ainda, né, Norma, você fala que passou a se relacionar melhor com as pessoas, passou também a melhor se expor e se comunicar melhor,
né? Sim. Você poderia falar um pouquinho sobre essas mudanças, principalmente... Essa parte de se comunicar melhor dá para ver agora, né? Se deixar, eu vou falando direto. Principalmente, se você puder falar um pouquinho até para os nossos ouvintes, para saber, né, como você falou, tudo está aqui, né? A consciência está disponível, a gente tem a consciência, né? Mas, de repente, a gente se coloca nesse lugar, né, de se retrair e não poder ir criando cada vez mais e ir adiante com a sua vida, né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, principalmente sobre esse quesito de se relacionar melhor com as pessoas e nesse quesito de se comunicar melhor, seria uma contribuição para a gente também. Sim, claro. Sobre esse trecho aí que você pegou da coisa que eu descrevo, como é que era para mim, talvez muitas pessoas se relacionem com isso. Então, eu tinha, assim, uma série de... era complicado para mim, por exemplo... Eu cismava com coisas. Eu não vou a determinado lugar porque eu saio dali exausta, porque, sei lá o que, energia pesada, porque parece que eu vou ali e eu saio totalmente... Estou muito bem, obrigada, e de repente minha cabeça parece que fica assim, vibrando com tudo aquilo. Então, o grande diferencial que ocorreu para mim é que, a partir do uso dessas ferramentas, e que são super simples, fáceis e pragmáticas, eu comecei a perceber que as coisas que eu achava que era eu, porque o que eu achava no meu mundo, eu achava assim, eu tenho algum problema porque eu não consigo estar nesses lugares, por exemplo, determinados tipos de desafio, eu pensei, eu não consigo ir nesse lugar, isso daqui é duro demais para mim, é pesado demais. Eu achava que era eu que estava com algum problema com relação a isso tudo. E aí, quando eu fui usando essas ferramentas, que na verdade, né, nesse caso era a pergunta de a quem pertence isso, o que aconteceu para mim foi que eu fui começando a ver que não é que eu tivesse problema com aquilo tudo, aquelas coisas que eu estava todas achando que era eu, não, era só eu que estava percebendo o que estava acontecendo à minha volta. Eu estava consciente de tudo ao meu redor e muito mais consciente do que eu imaginava. Então, eu achava que eu tinha um problema. Eu achava que era eu que vivia naquela depressão toda, ou achava que era eu que estava com uma raiva. Eu lembro muito bem, tinha um lugar, uma casa de umas pessoas que de vez em quando tinha tinha alguma coisa para fazer lá e eu tinha que ir na casa dessas pessoas. E aí eu lembro um dia, eu já estava usando essa ferramenta, mas eu tinha acabado de começar a usar. Eu lembro um dia que eu estava muito bem. E aí eu entrei ali, de repente eu comecei a ver os pensamentos. Eu falei assim, mas eu não estava pensando nada disso? O que é isso? Naquele dia eu falei assim, uau, isso não é meu. Isso é meu? E eu percebi, uau, não é meu. Então isso para mim foi muito liberador, porque não é só... Ok, olha, é maravilhoso já se dar conta que aquilo não era meu e que eu estava percebendo muito do que estava acontecendo ao meu redor. E a segunda coisa que isso trouxe, e acho que isso fica uma dica também para todo mundo no Natal, nessa época de festas, família, que fica tudo meio enlouquecido, né? Quando eu comecei a me dar conta que aquilo não era eu, a minha própria energia começou a aumentar. Não é que eu fizesse alguma coisa para aquilo, mas eu parei de ficar, é como se eu saísse dos lugares assim, soterrada quase, pela intensidade daquilo tudo. E de repente, eu saía dali, eu estava, isso não é meu, a quem pertence isso? Opa, a quem pertence isso? Não é meu, não é meu? E eu saía dos lugares plena. E quando eu fui ver, eu comecei a não me parar mais. Essas coisas que eu deixava de fazer, porque eu considerava que essas coisas eram maiores do que eu, de repente, quando eu vi, eu estava fazendo essas coisas todas e estava lidando com coisas que antes eram um enorme desafio, de uma forma que passou a ser super natural e fácil. E não saía dali como se eu tivesse ido, sabe assim, quase que para uma guerra.
digamos assim, que era de verdade a sensação que eu tinha. Então, com isso, a minha condição energética foi aumentando. E mesmo o que eu digo assim agora aqui para vocês aumentando, não é nem que fosse aumentando, eu comecei a viver na energia do que eu realmente sou. Sim. Que antes era como se eu tivesse pedaços meus aqui e ali, e achando o tempo inteiro que estava com alguma coisa errada comigo, alguma coisa, né? Vivia procurando, sei lá, um médico, um problema, uma terapia, um sei lá o quê, que me desse uma resposta. Quando eu fui ver, uau, e nada respondia, não tem né, uma coisa errada comigo, não tem assim um defeito de fabricação com isso. Eu apenas estava percebendo tudo que estava à minha volta, e aí as coisas de verdade começaram a ficar mais fáceis para mim. E você conseguiu sair dessa situação só com uma ferramenta. A quem pertence isso? Essa ferramenta era a minha ferramenta assim, que eu mais usava e uso até hoje, porque não é uma ferramenta, é aquela coisa iniciante e aí depois de uns anos você não usa mais. Não, eu uso isso muito, porque quanto mais você vai usando isso, mais você vai se dando conta do quanto que você realmente está percebendo coisas à volta e cada vez mais coisas. Porque isso é uma coisa que não vai nem diminuir e nem acabar, que é a sua consciência. Nós já trouxemos essa ferramenta aqui num programa. E exatamente pela simplicidade, e é uma coisa tão poderosa, né, Norma? O quanto que transforma, né? Exato. Assim, eu diria, como o Edgar perguntou, que com essa ferramenta, sim, foi a coisa que mais mantinha a minha energia em mim. Que acho que essa, vamos dizer assim, ali era a minha maior queixa. Eu não sabia onde é que eu estava, sabe? E aí, quando eu comecei que pertence isso, eu pensei, opa, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. E aí eu fui começando a descobrir as coisas, né, que eu curtia, as coisas que eu gostava, o que eu não gostava, e aí isso tudo foi ficando mais fácil para mim, com essa ferramenta, assim. Agora, é claro, né, a gente usa N ferramentas, e recebe barras, processo corporal, enfim, tem muita ferramenta, tem ferramenta para a gente usar em negócio, na comunicação, ferramenta para usar com os filhos, ferramenta para a família, para os negócios, para relacionamento, enfim, eu posso passar um dia inteiro aqui falando disso. Ô Norma, e com relação à comunicação, que você também comenta, né? Que você melhorou a comunicação, em que sentido que você coloca isso? Só para te avisar, Norma, a gente está chegando quase no finzinho do primeiro bloco, então pode ser que eu te interrompa enquanto você estiver respondendo. Se isso acontecer, você volta no segundo bloco respondendo a mesma pergunta. Mas acho que a gente continua na live, né, Jean? No Facebook a gente continua, tá? Pode responder. Bom, vocês vão me orientando aí. Quando eu tiver que parar, vocês me falam. Tá ok. Porque você falou, se deixar, a gente fica uma semana aqui conversando. Exatamente. Então, como eu não conseguia muito, como com essa coisa assim de eu estar consciente muito do que era o outro, era muito fácil, sempre foi muito fácil para mim identificar o que o outro queria, o que o outro estava buscando, o que o outro estava pedindo. Era mais complicado para mim saber o que eu de verdade gostaria. Então, com essas ferramentas e na comunicação, conforme eu fui descobrindo, ok, isso não é meu, eu fui descobrindo também, às vezes acontece que você vai estando consciente também do como é que a outra pessoa funciona, qual é o ponto de vista da outra pessoa. E eu tendi a ser, né, até hoje, mas enfim, isso está dando uma melhorada, muito direta na minha maneira de falar. E isso nem sempre é o que funciona melhor. Sim. Uhum. Eu achava que eu ia ser uma grande amiga, ou uma pessoa que estaria apoiando alguém, ou uma grande colaboradora, o que fosse, se eu falasse sempre aquilo que eu penso daquela situação. Quando, de repente, era muito mais uma questão de começar a perguntar o que é que se requer aqui.
Quando eu comecei a fazer essa pergunta e comecei a falar aquilo que fosse criar mais naquela situação, as coisas na minha comunicação mudaram assim incrivelmente. Então, o que eu percebo que essas ferramentas me deram foi confiança em mim mesma, no que eu sei, por um lado, e, por outro lado, essa coisa de o que se requer ser dito aqui. E aí você, sabe, se você está falando, você não está preocupado em ser o certo, em estar consertando ninguém e tal, e simplesmente está colocando algo para criar uma possibilidade diferente, é uma comunicação diferente que se passa também. Sim. E eu percebi como era as minhas questões em relacionamento e, portanto, em comunicação também, se passava muito por isso. Eu queria ter razão. Eu queria ser aquela pessoa que ia consertar o outro. Aí eu falei, se alguém fizesse isso comigo, eu ia mandar logo para aquele lugar. O que eu estou pensando que é só? E aí você vai se dando conta de coisas e vai mudando também. E é verdade, quanto sofrimento tem com isso, né? Quantas pessoas sofrem, né, em querer ter razão, né? É verdade, a gente fica muito tempo assim, né? A gente quer impor o nosso ponto de vista, que parte de uma história, de uma formação, de uma cultura que é só nossa, né? Ninguém é igual ao outro, nada. E aí você quer impor ao outro que vem de uma história também totalmente diferente, né? Outra cultura, né? Na hora que a gente adquire essa consciência, né? O interessante ponto de vista, isso faz com que a gente se transforme, né? Vamos fazer uma pausa agora, Norma. Okay. Nós voltamos no segundo bloco, vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta com mais Norma Forastieri. Até já. Mas a gente continua aqui, só não vamos. Então, estamos de volta, gente. Estamos aqui com a Norma Forastieri, dando uma entrevista super legal, falando sobre Axis. E a gente estava aqui fora do ar falando da importância de ficar na pergunta, né? Da importância daquilo que, inclusive, é o nome do nosso programa. Fique na pergunta, né, Norma? Isso vale para qualquer coisa, vale para o dia a dia da gente, né? Vale para o trânsito, vale para o agendamento de uma consulta, vale para problemas mais sérios, mais importantes, vale para tudo, não é? Porque a pergunta expande, né, Norma? A pergunta te traz, né, a percepção de infinitas possibilidades, não uma conclusão, né? Exatamente. Uma das coisas que eu mais amo, assim, da pergunta é que, né, como a gente estava falando anteriormente, né, quando eu ia, enfim, quando eu lembro, assim, né, de quando eu entrei no Axis, o que era a minha vida, eu tinha muitas das coisas que eu me dizia que determinadas situações eu não tinha escolha. Eu tenho que fazer isso. Eu falava muito isso para determinadas situações. E desde que eu passei a usar a pergunta na minha vida, isso mudou radicalmente. Porque pode ser ainda que eu termine escolhendo, né, uma determinada coisa. Mas não porque eu não tenho escolha, porque eu escolhi porque você quis aquilo. Né? Escolhi aquilo. Então, assim, estar na... O que a gente quer dizer, né, quando a gente fala em estar na pergunta? É você, para toda situação na sua vida, a cada momento da sua vida, você ter uma pergunta ali do que mais é possível. A gente é capaz, se deixar pelo nosso automático, a gente é capaz de passar uma vida inteira criando uma definição atrás da outra. E tudo bem, foi o que a gente aprendeu até hoje, porque a gente é ensinado que é isso que nos dá segurança e solidez na vida. E, de repente, quando você começa a fazer perguntas, você realmente não tem respostas. Mas você tem a pergunta. E aquela pergunta, ela te traz consciência de algo. Ela te traz possibilidade. Não são respostas. Mas aí, para qualquer situação que você esteja na tua vida, você tendo uma pergunta, você abre para você uma possibilidade diferente. Nem que seja, às vezes as pessoas falam, mas eu pergunto e nada. Porque não é perguntar para encontrar uma resposta, é perguntar para estar consciente de algo que você não estava consciente antes. De uma possibilidade.
Exatamente, a gente funciona muito assim em moldes, né? Sempre aquilo, sempre está naquela faixa. Quando você faz uma pergunta, você está abrindo uma possibilidade para sair daquela faixa que você estabeleceu para você, e aí, quem sabe, algo mais aqui é criado. É assim que as empresas, as pessoas, os inovadores e os empreendedores criam algo. O que eu posso inventar aqui para otimizar determinada coisa? É uma pergunta. Sim. Que traz uma possibilidade nova. E isso não precisa ser uma coisa que vai ficar restrita ao mundo de negócio, ao mundo dos inventores, ao mundo desses, daquilo. Seja qual for a vida que você tenha, qual for, dona de casa, pai, empregado, patrão, chefe, filho, criança, adulto, você pode ter a sua pergunta, o que mais é possível aqui? E aí você vai acessando por você aquilo as possibilidades que você pode criar. Mais consciência, né? Exatamente, aí pode escolher diferente. É isso mesmo. Norma, me diz uma coisa, no início do ano você deu um workshop cujo tema era Brilhando Além da Timidez, né? E a gente sabe que esse é um problema que aflige muita gente, né? Muita gente... existe uma pesquisa que nem é recente, inclusive, uma pesquisa antiga, que diz que o maior medo de todo grande empresário no mundo é falar em público. Né? Não é de perder o emprego, é de falar em público, né? Como que é isso, né? Como que o Axis pode contribuir para as pessoas que têm, por exemplo, um problema de timidez, né? A gente sabe que o Axis contribui para todo tipo de problema, mas especificamente no caso da timidez. Nesse workshop que você fez no início do ano, o que você percebeu, né, de contribuição para os participantes dessa classe? Nossa, tantas coisas. Assim, estando aqui fora do ambiente do workshop, uma coisa que, assim, eu sempre falo são as barras, receber barras. E aí, por exemplo, enquanto você está recebendo a sessão, se você tem uma questão dessa, você pode simplesmente falar sobre isso. E enquanto a pessoa está tocando a sua cabeça nos pontos das barras, aquilo pode estar dissipando, às vezes, um ponto de vista ou algo, um trauma ou algo assim que tenha contribuído para isso. Essa questão de timidez, ela pode ter várias... está relacionado a muitas coisas, desde questões de infância, desde questões até de outra vida. Não tem assim muito como a gente, né, aqui abarcar tudo isso. Agora, a coisa quando muitas vezes a timidez também tem a ver com uma questão de um autojulgamento muito intenso. Às vezes a pessoa se cobra, seja porque ela foi muito cobrada, seja porque viveu nesse padrão de cobrança grande, ou seja, mas muitas vezes ela se cobra demais naquilo que ela vai dizer, naquilo que ela vai colocar, na perfeição que ela deva ter nas palavras ou em como ela age. E esse grau de julgamento é o que muitas vezes termina parando ela e fazendo com que ela acredite que essas coisas são mais reais do que ela simplesmente falar e se expor. Porque se a gente for ver hello, quantas bobagens a gente fala, né? O tempo todo, né? A gente aqui no microfone da rádio, inclusive. Mas se você pode brincar com isso, isso não fica mais leve, você não cria mais, não é? E às vezes, assim, a pessoa quando tem essa coisa assim, que já é muito arraigada, tipo assim, falei aquela bobagem na rádio, vou acabar com o programa, nunca mais volto, sabe assim, uma coisa que coloca um peso, né, se trava. Se parando, não é possível, vou parar. Quando, na verdade, você vai com essas ferramentas vendo como é que tem um humor nisso tudo e como que isso não é um erro. Isso daqui abre uma possibilidade de algo completamente diferente. Então, uma outra coisa que o Access para mim também é sensacional é justamente essa questão da diversão, de rir de tudo, sabe? Nada disso é sério.
Olha, gente, vamos olhar a volta. Isso tudo Tem que levar na brincadeira, na dá pra alegria. levar a sério. Tem que levar na diversão, né? Fica muito mais E a leve. ideia de uma perfeição, isso aqui não existe. Sim. Então, não existe, mas é muito real para quem está vivendo debaixo disso. Então, de novo, essa outra ferramenta. Coloca um sinal de pare ali e você tem que fazer isso por você mesmo. De hoje em diante, eu não vou me julgar. Faz, sei lá, 1 minuto ou 30 segundos, porque não é fácil mesmo você passar um tempo X, 10 segundos que seja. Nesse tempinho, eu não vou me julgar por nada, sabe? Nem meu corpo, nem minha cara, nem minha fala, nem meu não sei o que, nem aquilo. Porque, sabe, que era aquelas coisas que eu estava falando no início. A pessoa da timidez, não, a pessoa falou aquilo, mas ela quis dizer aquilo outro, então na hora que eu falei aquilo, não sei o que, então ela fica, sabe, remoendo aquelas coisas todas e trava, não fala. Quando aquilo tudo, né, a gente tem uma outra ferramenta sensacional, que é o leve e o pesado. O que é pesado é uma mentira, e o que é leve é o verdadeiro para você. E na hora que você tá, nossa, seu idiota, seu burro, você não sei o que, sei lá, a ladainha que cada um tenha de se auto-julgar, isso é leve para você? Se for pesado, é uma mentira. É uma mentira, não é verdade? E realmente, quando você começa a parar de se julgar, realmente é virar o teu mundo. Porque no início parece que é impossível parar essa coisa que é esse moto contínuo. Esse diálogo mental que fica, né? Atormentando a pessoa constantemente. Exato. Né? Mas conforme você para um pouquinho agora, um pouquinho mais tarde, esse espaço vai aumentando. E aí vai ficando mais fácil você ir parando cada vez mais. É verdade, que é uma programação, as barras também ajudam muito. Muito legal. Norma, estamos indo para os 5 minutos finais. Vamos tentar falar um pouquinho sobre... A gente sabe que você se dedica em grande parte das suas classes com questões relacionadas com negócios, né? Você está com uma classe agora, né, para a próxima semana, né, Sim, tem uma classe do negócio feito diferente, de 13 a 15 de dezembro, se você puder falar alguma coisa... online. E se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que ainda uma outra grande trava das pessoas é essa relação com o dinheiro, com o negócio, né? As pessoas veem o negócio muito como algo pesado, né? Como você está falando, como algo que, né? Nossa, é muito difícil, né? Grande quantidade de empresas que se fecham, né? Abrem e fecham, não conseguem prosperar, né? Exatamente, porque acha esse lado de tudo ser difícil, né? E como que o Axis traz facilidade, né, nessas classes que você dá, né? Se você puder falar, temos 2 minutinhos ainda para falar sobre isso, tá bom? Sim, então, essa é uma classe sensacional, ela é repleta de ferramenta e agora essa classe, ela vai contar como classe que você pode renovar o seu certificado. Sim, que legal. De facilitador de barras, facilitador de facelift, facilitador de processos corporais. Para que isso? Para justamente, se você quer começar a levar o teu negócio para um outro nível, essa classe é uma classe que te permite acessar isso. Isso para as pessoas que têm um negócio Access, mas a classe não é restrita a quem faz o Access. Ela não tem pré-requisito algum. É uma classe que todas as pessoas podem participar. Você pode estar num negócio ou não, pode estar querendo abrir o seu negócio, ou você pode ter o negócio da sua vida, da sua família, cuidar da casa. Isso é o seu negócio. E esse é o diferencial. Se o sangue está correndo na tua veia, você está no negócio. É o negócio da sua vida. Então, isso é uma perspectiva assim, totalmente diferente da gente desmistificar que negócio é uma coisa que, sabe, você tem que ter jeito, só certas pessoas têm isso. Na minha família, ninguém tem jeito para negócio, coisas assim. Ou então tem que ter um capital, né? Tem que ter uma reserva muito grande para levar um negócio adiante, né?
Exatamente. E se você for a fonte do negócio e do dinheiro na sua vida? Então é isso, é a gente começar a usar essas ferramentas para deixar de ter as coisas, porque na hora do desespero, na hora da emergência, a gente cria a diferença, a gente cria o milagre. Exatamente. E se a gente começar a poder ter isso mais na nossa vida, sem ficar condicionado a ter que ser uma emergência e um milagre. Então fica aí o convite, pessoal. Legal. E quando é que vai ser, Norma? Repete pra gente as datas e como é que a pessoa que está interessada pode se inscrever nesse workshop. Qualquer pessoa que está interessada pode participar. Vai ser de 13 a 15 de dezembro. Vai ser em São Paulo e online. Das duas formas. Conta para a renovação como pré-requisito para renovar a certificação. No site do Access, accessconsciousness.com/Norma Forastieri. Se entrar ali, tem o link para se inscrever nessa classe. Ele tem toda a informação. E também você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, Norma Forastieri, ou por WhatsApp, enfim. Você quer deixar seu WhatsApp? Quer deixar seu número? Meu número é 21 97974 7695. Repete, por favor. 21 97974 7695. Norma, e assim, para a gente encerrar então, desde já, né, o nosso agradecimento, gratidão, muita contribuição. Dá vontade de ficar horas aqui conversando com você, muito legal. Né? E se você pudesse deixar para os nossos ouvintes, então, assim, uma das ferramentas, você já falou, você já citou algumas, né? Mas para aquele que nunca ouviu falar de Access, ou está cansado da sua vida, está se sentindo desempoderado, o que você indicaria, né? Uma ferramenta que qualquer pessoa ouvindo pode, na sua casa, já começar agora? E se agora for a hora da gente começar de verdade a viver uma realidade diferente? Uau. Então essa realidade, ela passou realmente muito por cima de coisas como a gentileza e a bondade. E de repente você aí que tem isso e sabe que tem isso e que passou uma vida abrindo mão de coisas para as pessoas, esperando que elas vissem quem você é de verdade, quando você sempre soube quem elas eram, mas elas às vezes continuam não te vendo. E se você tiver muito, muito, muito mais você for a diferença, a mudança e a possibilidade que esse planeta requer. Então não desista, não abandone e não se entregue. Emociona, muito lindo. Muito obrigado, Norma, valeu de coração, super obrigado. E olha, se prepare também, porque outros convites virão, viu? Você vai ser freguesa nossa aqui de carteirinha, tá bom? Traduzindo muito aqui. Obrigada, viu, Norma? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Um beijo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Essa foi Norma Forastieri. Conosco aqui no Fique na Pergunta, falando sobre Access, né? Ela tocou em alguns pontos importantes aí que eu acho que vale a pena a gente destacar, né? O primeiro deles é como as ferramentas do Access são poderosas e simples, né? Vocês veem que as ferramentas, elas podem ser usadas por qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer situação, né? E essa possibilidade de você aplicar as ferramentas no seu dia a dia, ela está aí, né? É um conhecimento que está dentro de você, né? Ah, Edgar, mas eu não sei como é que eu faço isso. É um negócio muito complicado. Eu acho que para vocês que estão no Access aí há mais tempo é tranquilo, mas para mim não é. Não, engano seu. Ele está disponível para você em qualquer situação. Exemplo, o mantra, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repita isso 10 vezes de manhã e 10 vezes ao se deitar. Outro exemplo, pergunta. Né? As perguntas empoderam, as perguntas elas criam possibilidades, elas ampliam as condições para que você possa solucionar de forma diferente questões que você está trazendo às vezes há anos, né? E por que você está trazendo há anos? Porque você sempre vai na mesma solução, uma solução
que você já experimentou e que você sabe que não deu certo. Mas como você só aprendeu daquele jeito, você fica repetindo, repetindo, repetindo. Você quer fazer diferente? Faça uma pergunta. Uma pergunta. E a Norma, né, gente, foi uma mega contribuição. Ela trouxe ferramentas que nós, inclusive, já trouxemos aqui como tema do programa, né? O que o Edgar falou, o mantra, nós já falamos sobre o mantra, sobre perguntar. E outra que a Norma citou, que ela disse que ajudou muito ela no início do Axis, foi a quem pertence isso, que foi um tema recente do nosso programa. Então, gente, só com isso você já pode transformar suas vidas e começar a perceber que sim, tem infinitas possibilidades, né? Que muita coisa pode ser criada a partir desse lugar de percepção, né? De você estar num lugar de perceber ao seu redor tudo, sem nenhum julgamento, né? Sem nenhum auto-julgamento, que a Norma colocou muito bem também. E isso agora, como ela deixou de uma mensagem para todo mundo, né? Agora é a hora, né? A hora é agora. Inverti aqui. A hora é agora. Não tem amanhã, não tem o que ficou no passado, lá já foi. Então, se você quer criar algo diferente, comece agora, agora. Sem nenhum ponto de vista, sem nenhum julgamento ou auto-julgamento. Vocês vão perceber como isso cria, né, Edgar? Quando você para de se julgar, você começa a construir possibilidades para sua vida que você jamais imaginou serem possíveis, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades, a gente também, em outros programas a gente vai poder contar um pouquinho mais a nossa história, né? As questões que nós carregamos vida afora, e vocês vão perceber que não tem nada de diferente, né, do que vocês vivem, né, do que os nossos ouvintes de uma forma geral, uns mais, outros menos identificados, mas o fato é o seguinte: nós carregamos os mesmos problemas que todo mundo. Só que com essas ferramentas nós aprendemos a lidar com tudo isso com muito mais facilidade. Nós aprendemos a escolher diferente. Então, foi o que a Norma falou. Se não é contribuição, se é pesado, não escolha. Simplesmente não escolha aquilo para você. Sem julgamento, sem questionamento. Ah, mas fulano vai ficar chateado, Beltrano não vai gostar, Ciclano vai falar mal de mim. Ok, interessante ponto de vista dessas pessoas. E se você quiser saber mais também sobre tudo isso que foi falado, que a Norma trouxe e que nós trouxemos aqui também, pode acessar o site do Access Consciousness. Se vocês tiverem dificuldade em escrever esse nome, no nosso site, que o Edgar acabou de passar, também tem esse link do site do Access, que lá vocês vão encontrar muitas ferramentas. É isso aí, meus queridos ouvintes. Muito obrigado pela audiência. Obrigada a todos. Tenham todos uma excelente semana. Obrigado a Norma Forastieri também. Gratidão, né? Norma. Mega Norma, contribuição. Muito grande. E não esqueçam, fiquem na pergunta. This is me. Look out, 'cause here I